Fala, meus queridos, é Papo Cabeça no ar. Essa semana, especialmente semana da quarentena, teve vídeo todo dia e nessa sexta-feira não seria diferente. A exceção aqui do canal foi ontem, né? Ontem nós não tivemos lançamento de vídeo aqui porque nós estávamos lá no meu Instagram fazendo uma live com meu amigo artista, músico da MPB, Luiz Chiari. A live está especialíssima. Segue lá, @Rodrigo Moco. Por enquanto ela está disponível ainda no Story, 24 horas a live fica lá disponível, mas depois, mesmo não estando mais lá, a gente já está editando para lançá-la também aqui no canal como um vídeo do nosso canal. Tamanho foi o conteúdo dessa live, nós não poderíamos desperdiçá-la. Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje, que conta com mais uma novidade. Hoje quem conduz o papo não sou eu, a exemplo do que aconteceu essa semana quando a Natália conduziu o papo sobre jornalismo. Hoje, um novo convidado vem ao nosso canal propor o nosso Papo Cabeça. E esse convidado é especialíssimo para mim. Meu grande amigo Alessandro Garcia, uma referência enorme na minha vida desde a adolescência. É um sociólogo, doutor em sociologia. O Alessandro tem 2 canais aqui no YouTube. Um de um hobby, de um grande interesse pessoal dele, que são os quadrinhos. É o canal Ministério dos Quadrinhos. Segue aí. Muito conteúdo legal, muita análise, enfim, é um trabalho fantástico que ele faz nessa área que ele tem interesse desde a infância. E também tem o canal de um outro interesse dele, e esse é o que de fato move a vida do Alessandro, que é sobre o cristianismo, um canal chamado Para Que o Mundo Creia. É um canal recente, acho que tem um mês ou menos de um mês. Se inscreve aí também, tem vídeo lançando todo domingo e um conteúdo fantástico. E hoje ele vem bater um papo cabeça com a gente sobre o e depois da pandemia. Como é que vai ser? Então, uma conversa a respeito do que pode acontecer após o término de toda essa questão do coronavírus que está aí nos afetando. Fica com a gente para bater esse papo cabeça hoje com o Alessandro. Olá, minha gente! Bom, eu sou o Alessandro e eu sou convidado especial aqui do canal Papo Cabeça do Rodrigo Moco para o dia de hoje. Pelo que o Rodrigo me explicou, na última semana ele fez uma programação especial para o canal, sendo que alguns dias nós tivemos convidados. E hoje, bom, pro meio ou pro mal, sou eu. Deixa eu me apresentar então para vocês. Como eu já falei meu nome, eu sou o Alessandro, tenho 37 anos, sou professor de Sociologia, professor no Instituto Federal Fluminense. Eu tenho 2 filhos, né? Tenho o Bento, de 3 anos, e tem a Sofia, que se Deus quiser nasce aí no comecinho de julho, sou esposo da Carol. E o Moco, ele me confiou uma pergunta para tentar meditar com vocês hoje. A pergunta é a seguinte, né? Eu vou explicar o contexto da conversa, que aí talvez fique mais fácil. Quando ele me convidou, eu perguntei qual o tema, e aí na conversa disse o seguinte, né? A partir de um ponto de vista de fé, ele falou que, pegou a ideia, né, de que Deus, embora não deseje o mal, ele não permite nenhum mal de qual ele não possa tirar um bem maior. Isso é uma posição de fé, posição da qual, inclusive, eu comungo, eu acredito nisso também. De todo modo, o que ele perguntou é que tipo de bens, que tipo de situação nós poderíamos ter nesse pós-pandemia, mas que eu fizesse isso de um ponto de vista mais sociológico, faço de um ponto de vista mais sociológico. Pois bem, né, vamos tentar falar sobre isso. Primeiro, eu tenho que dizer que essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Esse tipo de previsão é sempre difícil de ser feita. Poucos sociólogos assim acabam acertando, né? Poucos economistas também, se a gente pega no longo prazo. Eu sempre lembro da frase do Keynes. Ele dizia, né? Perguntavam para ele, ele dizia, no curto prazo vai ser assim, no médio vai ser assim. Aí perguntavam, e no longo? No longo todos estaremos mortos. Para mostrar essa dificuldade de fazer previsões no âmbito das ciências humanas. Não quer dizer que as ciências humanas não consigam, que elas não tenham nada a dizer. Elas têm, inclusive tem métodos rigorosos para isso. Só que faz parte desse método reconhecer a dificuldade da tarefa. De todo modo, vamos lá, né? Para responder isso, né, aqui eu não fiz nenhuma pesquisa, eu estou partindo de algumas teorias e tentando conversar com vocês, né? Mas vou para explicar um pouco da dificuldade. Primeiro, depende, né? O pós depende de algumas coisas. Depende, por exemplo, da intensidade e da duração da crise. Se a crise ela dura uma semana, 2 semanas, um mês, um ano, são coisas diferentes.
São coisas diferentes, né? E da intensidade. A gente está vendo essa situação do coronavírus aí, o número de mortes alto em alguns países. E a gente não sabe ainda como é que vai ser no Brasil. A gente tem visto uma curva que assusta um pouco. Mas, além disso, tem também as consequências econômicas, que podem não ser, provavelmente, né, não serão pequenas. Então, assim, qual a intensidade, qual a duração? No decorrer da coisa é difícil a gente saber disso. Então, isso torna um pouco mais difícil, né? Mas tem uma outra dificuldade, né, que talvez seja até maior, que é a ideia de que quando nós lidamos com fenômenos humanos, nós estamos lidando com fenômenos que são muito diferentes do restante dos fenômenos da natureza. Por exemplo, né, a lei da gravidade. Claro, estou sendo muito leviano, mas eu consigo prever que assim que eu soltar essa caneta, ela vai cair. E com fenômenos humanos eu não consigo prever isso com esse grau de exatidão. Tem margem de erros enormes. Tem margem de erros enormes que tem que ser consideradas. Então, mas por que tem isso? Por vários motivos. Né? A quantidade de variáveis é maior, mas além disso a gente lida com um ser que ele não é só condicionamento, ele também é liberdade. Os seres humanos, é claro que nem tudo são escolhas. Nós temos constrangimentos externos, que sejam eles sociais, culturais, econômicos, políticos. Tudo isso impacta em quem nós somos, no que nós fazemos e nas possibilidades que nós temos ou não de fazer alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, nós não somos só constrangimentos. Nós também somos decisões. E as nossas decisões, elas têm algum valor. A existência de constrangimentos não significa que as decisões não importem. Elas importam, e importam sim, né? Inclusive, por que eu estou falando isso? Porque uma crise, como o pós-crise, o pós-dificuldade dessa que nós estamos vivendo, seja lá qual for o tempo e a intensidade que ela tiver, depende de várias coisas. Ele pode ser positivo ou negativo, porque ele depende do gerenciamento dessa crise, que pode ser melhor ou pior. Eu vou dar um exemplo de possibilidades negativas que vêm de crises. Quer ver uma coisa? Em momentos de crises, principalmente econômicas, não só, mas também, principalmente, né, nós temos a tentação do autoritarismo. Isso não é incomum. Pensem no começo do século XX, como é que os totalitarismos surgiram nas esteiras de crises muito sérias. Então, a gente sempre tem esse canto da sereia, né, de que um líder forte, de que a privação das liberdades, isso vai fazer com que nós solucionemos a coisa. E aí a gente abre mão, às vezes, de coisas que são fundamentais e a solução pode ser, inclusive, tão ruim ou pior do que o problema. A gente viu no que os totalitarismos deram, né? É só para chamar a atenção. Mas essa não é a única alternativa. As crises, elas chamam a atenção para o fato de que nós estamos todos interligados. Inclusive, tentei achar esse texto, lembrar de que texto estava essa informação. Eu lembro que eu li esse texto num livro sobre escolha racional, que eu li no doutorado. É o seguinte, né? É num contexto de uma epidemia local, salvo engano era na Inglaterra, não lembro agora, que era por causa de condições sanitárias. E os ricos conseguiram se isolar, eles moravam longe e aquela praga pegando na população como um todo. Em determinado momento, eles perceberam que, embora eles se isolassem e morassem longe, eles não conseguiam se isolar totalmente. Por quê? Porque os pobres da região trabalhavam nas suas casas. Eles dependiam dos alimentos que os próprios pobres produziam. Então, em determinado momento, embora a solução deles tivesse sido se fechar em si, eles fizeram, por exemplo, gastaram dinheiro no investimento em coisas como saneamento básico para aquele local. Reparem, essas pessoas não estavam sendo generosas. Elas estavam procurando o próprio interesse. Mas, ao procurar o próprio interesse, elas reconheciam que esse interesse passava pelo bem comum. E é isso que uma crise, por vezes, nos lembra, né? Que nós estamos interligados, que nossos interesses eles passam pelo bem comum e que é racional, inclusive, para si promover o bem comum. Isso é algo que a crise pode nos ajudar. Minha gente, a crise revela que nós vivemos um mundo sistêmico, algo que é sistêmico. Quem bem lembrou isso é o Durkheim. O Durkheim dizia que a sociedade ela ficava junta, né, por causa de uma força de coesão social chamada solidariedade. A solidariedade tinha de dois tipos, a mecânica e a orgânica. A mecânica é a solidariedade pelo consenso. Nós estamos juntos pelo fato de que nós sentimos e pensamos parecido. Só que há uma outra solidariedade que ela é pela interdependência. Nós permanecemos juntos porque
dependemos uns dos outros. E no mundo moderno, essa solidariedade ela ganha cada vez mais força, porque o trabalho é cada vez mais dividido. Então, ninguém produz e ninguém faz tudo aquilo que é necessário para si. A gente, às vezes, sei lá, um pontozinho da cadeia, por menor que seja, se ele for afetado, ele tem impactos bizarros sobre tudo. Por exemplo, um médico, ele depende de quem produz os insumos, de quem faz a máscara. Quem faz a máscara depende de quem faz, sei lá, o plástico. Reparem nisso, né? Há uma relação de interdependência. E uma tentação que a gente vive nesses contextos, né, é talvez viver só para si, né? É um fechamento em si. E cada um, na busca dos seus próprios interesses, sem levar em conta o bem comum, piora o todo. Inclusive piora a própria situação. Não é fácil, mas dá para ser diferente. É possível, porque uma crise como essa ela pode pressionar, por exemplo, por surgimento de uma economia mais solidária, uma posição de maior cooperação entre as pessoas. Gente, pensem que o mundo está cada vez mais interligado, mais próximo. Só pensar a questão do tempo de disseminação desse vírus, gente, é coisa louca, foi muito rápido. Começa num local da China, se espalha para a China, se espalha para o mundo inteiro. Nessa pandemia, né? Hoje a gente fala de risco globalizado. Então, esse risco globalizado ele tem que ter uma resposta de uma rede de solidariedade que parece que o mundo hoje necessita, dada essa situação que a gente vive, né? Reparem, e aqui eu não estou nem falando exatamente de generosidade. Isso é outra coisa que é fundamental que surja também, que a crise nos tensiona. Aqui eu estou falando de compreensão do caráter de que nós não somos uma ilha. Bom, como eu disse, né, pode surgir esse mundo mais fraterno, uma economia mais solidária, mas isso depende de muitas coisas, depende de decisões em diversos níveis. E às vezes parece que a minha e a tua não importam. E talvez se a gente pensar, eu sozinho aqui, o que eu posso fazer? Talvez nada. Só que na verdade a soma de várias decisões individuais caminhando para o mesmo lado, ela pesa. E como eu não controlo as decisões dos outros, eu posso tomar a minha. Então entendam isso. É claro que às vezes a gente não está em posições onde nossas decisões têm um impacto maior. A gente não é o presidente da República, nós não somos, sei lá, quem sabe, né? Sei lá, alguém até ocupa um cargo político, mas não somos dirigente de uma grande empresa. Mas ainda assim, decisões pensadas a partir de uma ótica do bem comum, elas afetam, né? Claro, cada um em seu nível. Eu penso, né, que há algumas coisas que nós precisamos, né, para que essa crise tenha efeitos. Dizer que a crise tem efeitos positivos é uma coisa muito cruel, porque é claro que eu gostaria que ela não acontecesse, mas já que ela está acontecendo, para que nós possamos tirar algo de positivo dela, né? A primeira coisa que eu acho que é importante é a gente se deixar questionar. Repara, né? Todos nós temos convicções e certezas políticas, econômicas e sociais. Isso é comum, isso é saudável. Mas vale a pena pensar e se deixar questionar pela crise. Será que os modelos que eu penso realmente são os melhores? A gente vive numa época de excesso de informação e a gente tem mecanismos de filtro. Todos nós temos. E às vezes o mecanismo de filtro é um mecanismo de WhatsApp, a gente é bombardeado com certas posições. Será? Assim, o que é o melhor, né? Quando a gente olha para a realidade, né? Quando a gente olha para a realidade, será que, na verdade, as receitas feitas, elas não podem ser outras, não podem ser melhoradas? Não estou falando para deixar tudo de lado, jogar tudo fora. Não, isso seria uma loucura, né? Imagina, a gente vive numa casa, essa casa começou a ter goteira, então a gente joga a casa, né, pro chão. Mas será que a gente não pode pensar num outro revestimento para o teto? Assim, reparem isso, né? É se deixar questionar. Se a gente não se deixa questionar pela crise, ela passa e a gente cria condições para que outra do mesmo tipo volte. Então, vamos lá. Primeira coisa é essa, né? E ao se deixar questionar, a gente tem que se perguntar o que nós podemos fazer para que algo assim não ocorra novamente. Ou para que algo assim, caso ocorra, tenha efeitos menos piores do que esse, né? Isso tem sim um nível político e econômico, e as autoridades têm que pensar nisso, mas tem um nível cultural e existencial. E esses níveis políticos, econômicos e o cultural e existencial não estão separados. Por isso que a mim e a você também importa pensar nessas coisas, né? Eu penso que uma crise ela pode mudar hábitos.
desde hábitos mais simples, como, sei lá, higienizar mais as mãos, até outros, por exemplo, lidar de maneira diferente com as informações. Pensar, sei lá, se a minha bolha, na verdade, não é uma bolha que me traz, sei lá, visões equivocadas sobre a realidade. Ela pode trazer várias coisas, né? Mas pode ser que ela passe e nós voltemos à boa e velha mediocridade. A boa e velha mediocridade. E isso é algo que nós, de um ponto de vista agora existencial e pessoal, temos que pensar, né? Realmente, né? Várias crises mudaram o mundo. Inclusive a gente pode pensar sistemas de saúde, por exemplo, sistema de assistência social surgindo como resposta a situações dramáticas de crise. Isso dá para responder desse contexto, né? Mas isso não é necessário. Depende sim de nós, de mim, de você, de criarmos, né, a partir desse contexto que nós vivemos, uma cultura que responda essas coisas de uma outra maneira, de uma maneira mais fraterna, de uma maneira que priorize sim o bem comum. Mas vamos lá, né? Eu comecei dizendo que o Muco me propôs a questão a partir de um ponto de vista de fé. E eu quero encerrar a partir desse ponto de vista de fé também. Enfim, né? Tudo não está nas nossas mãos, mas algo está nas nossas mãos. E essa crise, do ponto de vista religioso, do ponto de vista cristão, a gente pode considerar que ele é um chamado à conversão. Ela serve para nos provocar, muda de vida. Eu falo de muda de mentalidade, né? Muda de vida, né? A partir desse contexto, o que nós podemos mudar para amarmos mais a Deus e amarmos mais ao próximo, né? Ela nos convida a amar mais, né? E eu, para encerrar, eu lembrei bastante de Santo Agostinho, tenho lembrado bastante de Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu um momento de crise terrível, né? Ele viveu um momento de queda do Império Romano. Essa queda do Império Romano, uma convulsão política, social, fome. E nesse contexto ele dizia algo que acredito que vale a pena que nós pensemos aqui nesse nosso papo cabeça. Ele dizia: tempos difíceis, tempos terríveis, assim dizem os homens. Acaso não sabeis que o tempo somos nós? Assim como formos, os tempos serão. É isso, minha gente. Paro por aqui, agradeço o Rodrigo pela oportunidade de bater esse papo cabeça com vocês. Sigam o canal dele aí, um abração e, sei lá, até o próximo vídeo, seja aqui, né, seja lá nos meus canais, se alguém quiser dar uma olhada. Bom, é isso, um abraço, fiquem com Deus.